sabe, né? Ninguém sabe, né? Quando estavam a sós, né? Quando estavam a sós e tal. Mas, enfim, o fato é que na conversa que foi gravada pelo GAECO com ordem judicial, né? O que é que diz? Ricardo Coutinho disse que a cidade era muito promissora do ponto de vista tributário e mandava Márcia aumentar os impostos, porque diz que quem mora lá, à beira de mar, tem que pagar por isso. Tá certo? E aí, resultado, o que aconteceu? Aumentar os impostos para quê? Para poder pagar o butim do Lifesa. Isso aí, para mim, eu acho de uma extrema gravidade, porque mostra o ardil que se usou. Não tinha dinheiro, não tem. Como é que a gente faz? A gente vai tirar do cidadão. O cidadão contribuinte, tá certo, que paga seu IPTU. Vamos aumentar aqui X% no valor dos IPTUs aqui. Não, mas o cara vai reclamar assim, mas ele mora numa praia, lá em Jacumã, ele tem que pagar caro mesmo. Tá certo? Para poder ter receitas suficientes para você poder pagar. Olha o ardil. Aí eu fui investigar, mas descobri... Quer dizer que esse aumento ia para o bolso da Cruz Vermelha, de Daniel, e que automaticamente, como diz o Jair, foi... Você, na verdade, você dava... É um incremento de receita. Você dava receitas ao município pequeno, sim, na gestão, para que ela ficasse muito fortalecida e pudesse abrigar interesses graúdos, sim, e esses interesses graúdos pudessem se favorecer do ponto de vista fiscal. Não, porque ela não tinha justificado, dizer que não tinha dinheiro. Não tem, você aumentou a receita com tributação do IPTU. Vamos comprar o Lifesa. Quem era o Lifesa? De Ricardo Coutinho e Daniel. Ou seja, na verdade, ela estava vendendo para Ricardo Coutinho, comprando a Ricardo Coutinho. E a própria prefeitura precisava comprar, como o Rodolfo vai contar daqui a pouco, precisava fazer outros negócios fora também do Lifesa. Por exemplo, uma frota de motos. Sim. Que o Rodolfo vai falar sobre isso daqui a pouco. Sim, tem mais. Eu vou arrematar a história do IPTU para o Rodolfo trazer essa denúncia dele. Porque o Conde era, digamos assim, o segundo cancro, né, na Operação Calvário. Era o governo do Estado e a primeira subsede, digamos, era a cidade do Conde por conta das ligações políticas. Agora, o que aconteceu em 2018? O delegado Alain Teruel, em 2018 e 2019, alertado pelo CRES, Conselho de Corretores, abriu investigação no Conde e descobriu, e flagrou, e abriu um processo investigativo contra a prefeitura por crime tributário. Crime tributário, está lá. Não sei como é que anda o processo hoje, que o processo há 2 anos ele está parado, há mais de 1 ano está parado. Crime tributário, Alain Teruel, que foi o cara que Ricardo Coutinho chamou de escroto, né? Lembram que ele chamou ele de escroto? Pois bem, aí está lá, crime tributário, vários proprietários de lotes lá em Jacumã acionaram o CRES, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, e aí eles entraram com ação e abriu-se o inquérito e se apurou que, de fato, a prefeitura tinha casos em que, no mesmo ano, o cidadão pagou IPTU 2 vezes. 2 vezes com aumento. Progressivo. Além do crescimento da alíquota. Sim, progressivo, né? Progressivo. Então veja, se você analisar bem, não é o fato de ter sido uma compra de 1 milhão, pode poder ser 1 bilhão, porque se não tivesse sido barrado, talvez essas compras crescessem de forma estratosférica. É o modus operandi, a organização, o requinte, afora todas as outras operações que eles programaram para levantar recursos e desviar o dinheiro público, essa eu acho de um requinte. Todas são criminosas. Todas são criminosas porque envolve tirar dinheiro do cidadão. Agora, essa é requintada. Essa tem o requinte da máfia da Sicília, da máfia da Calábria. Em termos de valor, não está dentro desse processo aí, mas a negociação envolvendo o desmonte do distrito industrial do Conde, sim, que é na entrada do Conde ali do lado direito, também, né? Foi por mudança da legislação, transformou-se num condomínio de luxo, um dos condomínios de luxo da Paraíba, né, um dos mais caros condomínios de luxo da Paraíba. Então, era um distrito industrial. Foi no governo de Ricardo Coutinho. Depois dessa negociata, transformando um distrito industrial, o segundo distrito industrial da região metropolitana, em um condomínio fechado de alto padrão, fora isso aí, logo depois, antes da polícia rodoviária, do lado esquerdo, foi desapropriado outra área. Imensa. Fora daquela do lado de Caporã. Eu estou falando já
nas proximidades. Depois do Conde ali, né? Depois da entrada do Conde, mais ou menos assim, uns 2 ou 3 quilômetros. Antes da Polícia Federal. Do lado esquerdo, antes da Polícia Federal, foi desapropriada outra área. E ninguém sabe qual foi o que fizeram dessa área. Eu sei que ninguém tem notícia dessa área. Foi comprada pelo governo do Estado. Foi comprada superfaturada pelo governo do Estado. Depois o governo do Estado abandonou essa área para negociar uma área, e aí é grande negócio milionário, para negociar lá na entrada de Caporã, né, próximo à Fiat. Sim, aí na fronteira com o Pernambuco. Na fronteira de Pernambuco. Era uma usina, né? Era para agregar mão de obra e serviços ao parque. Supostamente era para construir um microdistrito industrial de empresas que iriam trabalhar para a Fiat, associadas à Fiat. Depois se descobriu que na verdade não era nada disso, porque a Fiat não trabalha assim. Disso. A Fiat trabalha com o sistema all interno, ou seja, todas as fornecedores ficam dentro do próprio parque da Fiat. Então, na verdade, era para construir o quê? Um condomínio fechado de alto luxo. Agora tem o outro lado, né? Tem a defesa da prefeita. A prefeita gravou um vídeo tentando desautorizar ou tentando desfazer o trabalho de investigação, dizendo o seguinte, desqualificar o trabalho da Força Tarefa da investigação, dizendo o seguinte, o Daniel, não é o Daniel Gomes não que citaram. Tem um trecho aí que citaram o Daniel. O Daniel é o vereador. A menina, que eu não vou citar o nome, ela é diretora da escola, indicação do vereador. Aí quer dizer, tentar enganar a população. Confundir, né? Porque, veja bem, numa investigação complexa como essa, um erro material, ele não traz qualquer prejuízo para o contexto. Por quê? Porque, primeiro, que as pessoas citadas, se é o vereador, se é a diretora da escola, não foram denunciados. O que foi denunciado é o delator Daniel Gomes da Silva, o que revelou e que apresentou as gravações tratando com Ricardo Coutinho sobre da história de levar a organização social, a mesma que estava aqui no estado da Paraíba, no governo, levar para a cidade de Conde, para administrar UPA. E disso a prefeita não fala, né? E disso a prefeita não fala, exatamente. Então ela pega um detalhezinho que é irrelevante, porque qualquer investigação pode ser da Lava Jato, vai ter um erro material. O erro material é você trocar, por exemplo, o nome da pessoa, o sobrenome da pessoa. Isso não altera o contexto, porque o erro material você conserta lá na frente, pronto. O Daniel é o Daniel da organização criminosa. É o Daniel da organização. E para a prefeita, Daniel, que ela conhece, é o Daniel vereador. Acontece que a investigação não é com o vereador. Não, a investigação não é com o vereador. Marcelo, ela pega um vídeo e fala, sei lá, 7, 8, 10 minutos, como se estivesse convencendo o cidadão que está em casa. Está entendendo? De que, cadê que ela disse o seguinte? Não, aquela voz que está lá não é minha. A reunião foi aonde? Feita com Daniel? Na casa de Livânia Farias. Quem disse? Foi a própria Livânia Farias que disse na delação dela. Quem entregou o dinheiro ao marido de Márcia? Entregou dinheiro. Foi Leandro Nunes de Azevedo. Quem é Leandro? É o cara que recebia dinheiro na operação e entregava às pessoas. Quem foi? De Livânia. Quem entregou a mãe de Livânia. E quem foi que disse isso? A investigação? O próprio Leandro, que é da delação premiada. Então a prefeita Márcia, ela tem que melhorar mais a sua defesa. Porque se for... A gente sabe que Márcia é apenas uma peça da engrenagem. Ela, como todos os outros, Livânia, Leandro, Maria Laura Caldas, Ivan Buriti e todos os outros, é parte de uma engrenagem. Ela é apenas uma peça da engrenagem. Havia um mentor intelectual que comandava tudo. Quem era? Segundo todos eles. Todos eles disseram que o cabeça da organização criminosa desbaratada pela Calvário era quem? Ricardo Coutinho. Então todos os outros são peças secundárias. Eles agiam de acordo com as orientações que recebiam do chefe. Então você tem que minimizar também, né, ô Gilvan? É como você já fez aqui em relação à Livânia. Livânia cumpriu ordens. Cometeu o crime? Cometeu, mas cumpriu ordens. Ela foi preparada para ser um agente especial da organização criminosa. Pois então o fato... Ela merecia confiança. Porque ela conhecia o trâmite administrativo dos negócios. Pois é, o que é que tem a delação de Daniel, Rodolfo, para você que é especialista no Conde? Tem que eles tinham que investir em algum local... Tá certo? E aí eles investiram pesado, e está dito na delação, na cidade do Conde, que é onde havia chances. Havia chance de vitória. De vitória. Tanto Sim, que teve um repasse de 100 mil reais, porque Márcia estava, quando tinha sido eleito. Que é o dinheiro que o Marcelo fala aí, ó. Uma mesada de 40 por mês, né? Ao menino, quando é José Arimaté. José Nascimento Lira. Nascimento Lira, né? Nanego Lira, né? O esposo dela. Pois é, então ele recebeu o dinheiro, depois trocou o carro
Depois o carro quebrou e mandaram consertar o carro e deram uma Amarok nova, tá certo? Quer dizer, tudo isso houve lá no Conde para favorecer e propiciar a vitória de Márcia. Por que a vitória de Márcia era importante? Para poder Ricardo Coutinho fazer o que ele faz, o que ele fez lá na delação, está dito para o Daniel e ele. A voz é dele. Ele diz, tem que arrochar lá no Conde, aumentar a tributação, para poder ter dinheiro suficiente para fazer as comprinhas do Lifesa e outras traquinagens. E outras comprinhas. E ela cumpriu. Vocês têm uma razão tão grande nisso. E Marcelo foi tão Está feliz. mandando um abraço aqui para todos e uma pessoa está dizendo que parte do judiciário, uma grande parte do judiciário, está assistindo o programa. Então vamos lá. Veja uma colocação que eu vou fazer para vocês. Ao longo dos tempos, nós vimos na história que todos os grandes crimes descobertos no Brasil nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, foi por quê? Porque bandidos se desentenderam dentro da organização criminosa. Ponto. Vamos puxar lá para trás. Collor e o irmão dele se sentiram um traído pelo outro, soltaram a titica no ventilador, sobrou para aquele outro que morreu, que era de uma rádio lá, se eu não me engano, era um grande amigo deles lá, que era dono de uma rádio. Você está falando de que? PC Farias, do caso de Collor. Sim, caso de Collor. Do impeachment de Collor. Só veio a ser descoberto isso tudo por causa que o irmão dele, se sentindo traído porque queria uma TV lá, começou a jogar na imprensa as coisas e começou aí, a alinhada começou. O mensalão só aconteceu por quê? Porque Roberto Jefferson, que está dentro do esquema que disse e garantiu que recebia os 4 milhões e foi preso por isso, denunciou todo o esquema de Zé Dirceu e do PT e do mensalão. Aqui na Paraíba, só aconteceu isso por quê? Porque Daniel da Cruz Vermelha, que era comparsa junto dessa turma, foi pego e acabou denunciando e largou todo mundo. Então, uma coisa tem que deixar bem clara, isso tudo só foi sido descoberto, e essas coisas lá de Márcia, essas limpezas e etc e tal, só aconteceu porque gente de dentro, que é Daniel, se desentendeu e resolveu abrir a boca. Agora, veja bem, o que eu tenho acompanhado e visto quando o Ricardo Coutinho faz as defesas dele, quando o Gilberto procura fazer as dele, quando o Márcio está fazendo as dele, é o seguinte, só tem uma pessoa que sabe mais o crime que eles cometeram, só tem um que sabe mais, que sabe 100% do crime, é o próprio denunciado. A própria Márcia sabe tudo o que fez. Ela sabe mais do que o GAECO que ela fez. Só que o GAECO, quando eu digo Márcia,